Oi, oi. Registrando, atenção, está gravando, não falem palavrões. Quando a minha chefe, que é a minha esposa aqui em frente, me dá... O veredito. Aí, vamos lá. Então, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Tá, amor, depois a gente fala, tá? E de vez em quando tem alguns Amo áudios. você, amo. Eu não te falei que ia dar certo? Eu tenho o poder de ficar as pessoas em silêncio, então não se preocupem. Se tem alguém que entra algum áudio por fora. Tem problema não. É isso. Estou me ouvindo? Se eu tivesse que perguntar o que aconteceu no dia 16 de julho aos brasileiros que passam na rua, provavelmente falaria, não, 16 de julho, aquele dia ruim da derrota do Brasil contra o Uruguai em 1950. Né? E poucos, acho, lembrariam que o 16 de julho é o dia em que o primeiro escalão da FEB, né, desembarcou em Nápoles. E é por isso que a Escola Villa Itália, eu e a minha esposa, Daniela, temos a honra de ter conosco hoje o Mário Pereira, que agora ele vai se apresentar, mas que eu acho o maior conhecedor da história da FEB, entre as pessoas que não participaram diretamente. Então, Mário, eu conheço ele, então vou falar ele com o tu gaúcho e o tu italiano. Exatamente. Então, boa tarde para Mário, boa noite lá, porque lá está... Na Itália são as 10. Aqui já Então, Mário, escureceu. uma tua breve apresentação para quem não te conhece. Bom, Mário Pereira, filho do Miguel Pereira, e meu pai foi um sargento da Força Expedicionária Brasileira. Ele não chegou com esse primeiro escalão, que hoje é o aniversário, são 77 anos que a FEB desembarcou aqui na Itália, em Nápoles, exatamente. E começou assim uma história, uma epopeia dos soldados da FEB que pela primeira vez saíam do Brasil para restabelecer a democracia e a liberdade no mundo. Dar a própria contribuição a essa empreitada que estava se movendo, o mundo inteiro estava se movendo contra o eixo. Então, o eixo é a Alemanha, a Itália fascista, a Itália de Mussolini, e o Japão, que na época tinham formado esse triunvirato, vamos dizer assim, para conquistar o mundo. O mundo, justamente, rebelou-se a essa tentativa de hegemonizar o mundo, e o Brasil participou de forma ativa. O Brasil, que inicialmente era neutral, o Brasil que não queria entrar na guerra, nem podia, nem tinha possibilidades reais para entrar na guerra. Mas depois de alguns acontecimentos, o Brasil foi, entre aspas, forçado a entrar na guerra, e nada impedia que o Brasil pudesse entrar na guerra pelo lado do eixo, porque o Brasil mantinha grandes relações diplomáticas e comerciais, tanto com a Itália, mas e sobretudo com a Alemanha. Depois, jogos políticos, jogos até de interesse financeiro, temos que ressaltar isso, fizeram com que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, principalmente, então de todas aquelas forças contrárias a esse eixo
Alemanha, Itália e Japão. A Daniela que quer falar. Lembrando que era mais fácil uma cobra fumar, era o que se dizia, né, do que o Brasil entrar na guerra. Exatamente. Esse aqui era o lema da Força Expedicionária Brasileira, ou seja, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Agora eu queria mostrar para vocês aqui esse aqui, que é o esboço original do desenho da cobra fumando. Pronto. E esse aqui até é assinado pelo Dutra. Esse símbolo, esse brasão, foi criado e adotado aqui na Itália. No Brasil isso não existia, só foi na volta que esse desenho foi conhecido no Brasil. Bom, foi conhecido também durante a guerra por causa da imprensa que divulgava as notícias, mas esse aqui foi, aqui embaixo tem uma data que é 16 de outubro de 44, quando o ministro Eurico Gaspar Dutra chegou na Itália e na cidade, o Alessandro conhece muito bem a cidade de Borgo a Mozzano, onde a FEP estava atuando nesse período de outubro. O Eurico Gaspar Dutra aprovou esse desenho, porque todas as unidades aliadas tinham um brasão que distinguia aquela tropa das outras. Então, o Red Bull, a 92ª, tinha aquele ponte, né? A 10ª da montanha tinha as espadas, e outros todos tinham algum símbolo que assim, fazia logo entender de onde vinham aqueles soldados. E o Brasil veio com esse brasão, né, que lembrava daquele lema, como falou a Daniela, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E aí o grito de guerra dos brasileiros, que a cobra fumou, porque realmente os brasileiros vieram para cá para combater na Segunda Guerra Mundial. E não estou te ouvindo, Alessandro. Tem razão, porque estava mudo. Pronto. Quem eram os soldados? Porque tem alguns que talvez nem tinham ideia de onde estavam indo, né? De onde iam parar. Realmente, especialmente o primeiro escalão, embarcou sem a menor noção de onde iam acabar a própria viagem, porque inicialmente se falava que os brasileiros iam lutar no norte da África. Mas depois a Itália foi destinada a esse cenário, que era principalmente a Itália e, no específico, na linha gótica. Linha gótica era uma linha profunda de 5 a 35 quilômetros que cortava a Itália no sentido longitudinal, localizada praticamente no Apennino tosco-emiliano, e cortava a Itália do Mar Tirrenico até o Mar Adriático, com inúmeras e inúmeras linhas defensivas. Não era apenas uma linha, mas um sistema defensivo elástico que, assim, foi construído para resistir quanto mais tempo possível ao avanço dos aliados. O setor dos brasileiros era a parte ocidental, então praticamente de
do Apennino aqui toscano, entre a Toscana e a Emília, até a parte litorânea do Mar Tirrênico. Inicialmente, os brasileiros lutaram nessas cidades de Massa Rosa, de Camaiore. Vou aqui passar o outro slide, que aqui tem um pouco de percurso. Inicialmente, os brasileiros aqui, dá para ver, Alessandro, sim? Sim, dá. Desembarcaram em Nápoles, depois foram aquartelados aqui em volta de Livorno, na próxima cidade de Vada, na Quinta Real de San Rossore, próximo de Pisa. E no dia 16 de setembro de 44, entraram em ação conquistando as primeiras cidades. Então, Massa Rosa, Camaiore, o Monteprano, para depois chegar nessa área que eu estava falando antes, do Vale do Rio Serchio, então, Borgamozzano, Gallicano, Barga. E aqui os brasileiros já começaram a combater, assim, a atitude dos alemães não era aquela atitude que eles mantinham em Massa Rosa, mas já em Camaiore começaram a oferecer resistência. No Monteprano, a resistência dos alemães aumentou. E depois, nessa área de Borgamozzano, Fornace di Barga, Gallicano e Barga, a ação dos alemães foi mais cruel, começou a ser daquela forma que os brasileiros iam conhecer sucessivamente na área aqui do Monte Castelo. Eu acho, sinceramente, que quem conhece um pouco da história, quem ouviu falar da história da Força Expedicionária Brasileira, conhece mais Monte Castelo e Montese, que foram as duas batalhas maiores, e num cenário de inverno. Então, num cenário em que os brasileiros já estavam numa situação desfavorável pelo fato de estar com temperaturas de até 18, 20 negativos. Isso já para um brasileiro, eu acho que é um desafio grande resistir a esse tipo de temperaturas. Ainda por cima, os brasileiros tinham que combater nesse cenário, nessas montanhas. Não tinha, a tropa brasileira não era uma tropa treinada para combate na montanha. Uma pergunta, quando eu não sei, eu ou li em algum lugar ou ouvi de alguém que quando chegaram os brasileiros tinham um uniforme semelhante aos alemães e alguém trocou eles como se fossem alemães. Exatamente. Se... Quando o primeiro escalão chegou em Nápoles, a população da cidade de Nápoles achou que aqueles eram prisioneiros alemães, porque a farda dos brasileiros, além de ser de brim, de um tecido bem leve, justamente concebido, fardas feitas para ser utilizada no Brasil, então com temperaturas tropicais, totalmente inadequadas aqui na Itália, mas ainda por cima igualzinha, tanto na cor quanto na forma, às uniformes dos inimigos, dos alemães. Então, uns 2 meses depois, os brasileiros chegaram aqui, nesse dia de hoje, 77 anos atrás, 16 de julho, e uns 2 meses depois foram equipados com armamentos, com fardamentos, com equipamentos que era em dotação aos norte-americanos, à 10ª da montanha. Essa aqui é uma foto muito emblemática de como os brasileiros chegaram aqui. Esse aqui, no lugar da metralhadora, de um fuzil, de uma arma, de um equipamento, tinham o saco com a própria roupa, e muitos deles levavam um violão, uma gaita, um instrumento para tocar música.
E as armas só foram recebidas aqui na Itália. Inicialmente o Quinto Exército, ao qual a Força Expedicionária Brasileira era submetida, o Quinto Exército quis fornecer os brasileiros com armas da Primeira Guerra Mundial. Então, fuzil de ferrolho, fuzil totalmente inadequado às necessidades da Segunda Guerra Mundial. O Marechal Mascarenhas foi muito rigoroso nisso, não deixou chegar essas armas e pretendeu que também, enquanto a armas, os brasileiros fossem equipados com os mesmos armamentos dos americanos. Então, o fuzil metralhador Thompson e o fuzil Garand, que era a arma, digamos assim, que todo soldado levava consigo. Esse aqui também foi um grande problema, porque os brasileiros tinham treinado no Brasil com as armas que dispunham na pátria, então com armas de origem francesa, de procedência francesa, e quando chegaram aqui, todo o armamento era inglês ou americano, e isso tiveram que ter um treinamento específico e novo para conhecer essas armas. Eu quero dizer, conhecer uma arma não é apenas saber apertar o gatilho para atirar, mas é conhecer todos os truques para desmontar e remontar no escuro, para remunicionar no escuro. Porque se a sua arma engata, seja no escuro, seja no claro, se o inimigo entende que você está com a arma engatada, ou você é muito hábil, muito rápido em conseguir consertar a sua arma, ou você está morto. Um grande problema que o fuzil Garand tinha era que, no fim da série de cartuchos que ele tinha um carregador, um estojo, e o estojo era encaixado dentro do fuzil, e à medida que o praça ia disparando, os estojinhos de cada bala ia pular, ia sair, e quando acabavam as munições, pulava para fora o estojo que continha as 8 munições. E esse aqui dava um barulhinho que o inimigo sabia entender que naquele momento o soldado estava com a arma sem munições. Então, nisso também era necessário, fundamental, conseguir remunicionar o próprio fuzil de uma forma assim extremamente rápida. E nisso os brasileiros conseguiram o êxito. Então tem que não é só a dificuldade em si da guerra, mas tudo que eles tiveram que aprender durante a guerra, não durante a guerra. Exatamente. Veja bem, o primeiro escalão chegou em julho, 16 de julho, e só entrou em combate em setembro. Então, os brasileiros passaram por uma fase de treino e passaram também por uma prova, se eles eram aptos a entrar na linha de frente, né? Mas, a partir do segundo escalão, meu pai chegou com o segundo escalão, segundo e terceiro escalão, cerca de 10 mil pessoas, 10 mil soldados chegaram no meado de outubro, e praticamente depois de 15 dias já estavam na área de combate. E isso foi um grande desafio para pessoas como meu pai e como todos os integrantes desse segundo e terceiro escalão, que chegaram e praticamente em poucos dias tiveram que aprender a manusear as armas, os equipamentos,
se adaptar de alguma forma ao clima. Estava chegando o inverno, então o clima estava começando a resfriar, e você, Alessandro, sabe que aqui quando resfria já em setembro, outubro, à noite especialmente é um frio danado, né? Então... todas as noites seguidas por 5, 6 meses. Isso. E depois, a certo ponto, começou até a nevar. Imagina agora um baiano, um soldado que vinha do sertão, o que é que ele sabia de neve, né? Qual era a percepção dele desse elemento desconhecido, totalmente desconhecido, não tinha tudo o que temos hoje em dia, né? Esse elemento desconhecido que caía do céu, tanto que havia soldados que chegavam a colocar a neve dentro de envelopes e enviavam para casa, desconhecendo totalmente que aquilo era simplesmente para a gente, simplesmente água gelada, água congelada. Isso. E apesar de tudo isso, conseguiram ganhar. A famosa, como tu De falaste... isso, conseguiram ganhar, conseguiram uma superação muito grande, tanto em termos militares como em termos humanos. Isso foi depois até reconhecido pelos alemães. Os alemães eram espertos de guerra, era o único verdadeiro exército treinado para a guerra. Na verdade, tem os 3 heróis, né, que foram os mortos, 3 soldados brasileiros enterrados pelos alemães. E que foram sepultados pelos alemães, e até os alemães se deram a briga de colocar um painel com escrito "aqui jazem 3 heróis brasileiros". Seu Mário, uma pergunta, desculpa. Vamos lá, em relação aos 3 heróis, eu li muito a respeito e também li a respeito do mito dos 3 heróis, de que os 3 heróis, na verdade, seriam... não passa de um mito, né? Que os 3 heróis seriam o Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Rodrigues de Souza e Geraldo Baeta da Cruz. Ouvi dizer que houve um outro episódio semelhante a esse, com outros soldados, e que estes realmente seriam os 3 heróis, ou de repente esse fato nunca foi, nunca aconteceu como realmente a história conta, ou pelo menos a lenda conta. Qual que é o senhor? Bom, tem 2 fatos que são contados. Um é verdade, outro é apenas um boato. E os 3 heróis de Montese, vamos dizer, infelizmente, é um boato, porque tenho provas que os 3 soldados que são dados como heróis de Montese, sepultados pelos alemães em Montese, de fato, 2 deles estavam enterrados no cemitério de Pistoia, onde hoje existe o monumento, estavam lá enterrados no dia sucessivo à morte. Agora, os 3 heróis da Precária, que foram enterrados realmente pelos brasileiros, tenho fotos do desenterro, que depois foi executado pelo pelotão de sepultamento, que era um pelotão específico que ia resgatar os corpos, e que atuou desde meado de dezembro até o pós-guerra. Meu pai foi o último que atuou nesse sentido de resgatar os próprios companheiros. E esses aqui, realmente, os 3 são resgatados no mesmo dia, são sepultados no monumento, no cemitério de Pistoia no mesmo dia. Então, isso prova, mais uma vez, além das fotografias e além da documentação que eu tenho, que os 3 heróis da Precária são reais e os 3 heróis de Montese são apenas uma fantasia.
Portanto, os 3 heróis, no caso, não são o Arlindo e os 2 Geraldos, são Não, outros soldados. são outros. Agora, se só me dá um instante, eu vou Claro, claro. te dizer quem são, porque eu não sou bom de lembrar nomes. Ah, sim. Mas tenho anotado, como me conheço, eu tenho anotado essa coisa. Tá. É ótimo. Eu gostaria, até enquanto o senhor procura, eu até gostaria de me apresentar. Eu não sei se o senhor lembra de mim, mas... Eu não sei, eu me lembro sim. O senhor se lembra de mim? Me lembro sim. Tá, até o ano passado eu morava, até o janeiro eu morava em Siena e eu estive aí no cemitério. Infelizmente nós não nos conhecemos de pessoa, né, pessoalmente, mas eu me lembro que o senhor me deixou um livrinho na janela do seu escritório, né, e eu pude visitar aí o cemitério, contemplar, fazer as minhas orações. E depois eu segui viagem, fiz o roteiro da FEB, fui até o Monte Castelo, fui em Montese, fui Porretta Terme, fui até Foro Novo de Taro também, e foi uma viagem maravilhosa. E com a ajuda do senhor, graças ao livrinho que está aqui, o senhor deixou para mim, deixou na janela, É, então eu só gostaria de me apresentar e contar essa história. eu sempre auxiliei os brasileiros e não apenas os brasileiros que queriam conhecer esse percurso que praticamente percorre toda a parte que os brasileiros foram combater. Tem a Daniela com a mão levantada. Fala. Oi, Daniela. Oi, Mário. Um aspecto que eu acho assim, que é tocante é o lado humano dos nossos pracinhas. Tu mostraste ali o violão, e tem um documentário na RAI, que é até aberto, que na descrição do documentário fala que tra gli abitanti di questi luoghi è rimasta viva la memoria di quei soldati allegri e simpatici, que ficou na lembrança do povo os soldados alegres e simpáticos. E eles dividiam um pouco o que tinha. A gente imagina tudo aquilo que tu falaste, né? De estar na neve, muitos nunca tinham enfrentado sequer o inverno, a comida era escassa, e eles dividiam com os italianos o pouco que tinham. E eu gostaria que tu falasse desse aspecto para a gente, desse lado humano deles, que toca os italianos até hoje, que passa de geração a geração. Essa foi assim, uma parte, talvez a parte melhor dos brasileiros, né, na Segunda Guerra Mundial. O fator humano, eu sempre digo que o brasileiro carrega uma mochila emocional muito grande. O povo brasileiro, por si, é um povo alegre, um povo com uma religiosidade muito grande. E isso fez com que os brasileiros, também pela realidade de onde vinham os brasileiros, a maior parte dos combatentes brasileiros, dos soldados, pela própria experiência pessoal, vinha de uma realidade muito semelhante àquela que encontraram aqui na Itália, no Apennino tosco-emiliano. Com isso, o brasileiro entendeu logo, e talvez melhor de outros soldados, de outros exércitos, de outras nações, entendeu logo e muito bem o drama que a população italiana estava passando. Vamos lembrar que a Itália vinha de 20 anos de fascismo e de 5 anos de guerra, porque pela Itália a guerra tinha iniciado em 1939. Então a população estava extremamente empobrecida, arrasada, não tinha alimentação, não tinha praticamente
nada, mas o nada que a gente pode entender, eu acho que é bem longe daquele nada que se tinha naquele momento. Nada queria dizer ficar sem comer, sem comida por dias, né? Isso era comum. E os brasileiros entenderam e passaram a compartilhar o pouco que tinham, porque os brasileiros não é que tinham todos esses recursos que todo mundo fala. Eu conheci veteranos que me contavam que também para eles a comida era escassa, mas que diante daquela pobreza, daquela miséria que eles viam na população, dos meninos famintos, de mulheres se oferecendo para os soldados, para os prazeres dos soldados, de maridos que ofereciam as filhas e ofereciam a esposa pela mesma necessidade, porque o nada era nada mesmo. E qualquer coisa era melhor do que morrer de fome mesmo. E tem muitos relatos de brasileiros, de unidades de brasileiros que juntaram dinheiro, que juntaram comida, que juntaram tudo o que podiam juntar para dar para essas famílias, para essas crianças, para quem precisasse, sem tocar nenhuma mulher, sem mexer com nada. Claro que houve alguns episódios em que alguns brasileiros não tiveram essa postura, né? E tentaram se aproveitar ou se aproveitaram. Mas a grande maioria dos casos é pelo lado contrário, ou seja, os brasileiros tentavam ajudar a população sem pedir nada em troca. Vamos lembrar que os soldados dos Estados Unidos jogavam a comida para os italianos, como hoje em dia nem se joga comida para um cachorro. Os ingleses, eu nada tenho contra os ingleses, mas os relatos de quem viveu essa fase, essa parte da história, contam que os ingleses eram piores que os alemães, né? Ou seja, aliados que estavam libertando a Itália, no mesmo esforço de luta junto com os brasileiros, eram piores do que os próprios alemães. Tinha tropas, eu acho que devem conhecer os fatos que aconteceram logo ao norte de Roma, depois que as tropas marroquinas libertaram a cidade de Roma e o norte ali próximo, a chamada de Ciociaria, que é uma região ali próximo da cidade de Roma. Depois, os comandantes deram carta branca para esses soldados queimaram tudo e violentaram todas as mulheres. Coisa... E esses eram os aliados, eram os libertadores. Tanto que quando chegaram os brasileiros nessa área, todo mundo, inclusive minha mãe, sempre conta do medo que tinham desses soldados, ainda mais porque a tropa brasileira era miscigenada. Havia brancos e havia pretos juntos. E isso causava um espanto danado. Todas as mulheres que eu conheci, que viveram naquela época, que eram meninas ou já um pouco maior, falavam que tinham medo danado dos brasileiros, inicialmente. Sobre isso, Mário, eu recebi o depoimento de Rosa Marchesotti da Silveira, filha do pracinha Oscar Marchesotti. Ele disse contou para a filha que uma menina se ofereceu para ele, em troca de uma barra de chocolate. E ele logo pensou na mãe dele, na noiva dele, na irmã dele, que estavam aqui no Brasil.
e ele não conseguia chegar perto dessas meninas, porque ele pensou que na guerra aqui também poderia acontecer alguma coisa. Mário, e sobre essa condivisão também, divisão de alimentos, eu também quero citar o Paulo Roberto Miori, o pai dele, Hugo Cardoso Miori, de Pelotas. Ele contou também que dividia a refeição com as crianças, contou para a família. Mário, se tu me permitir, eu queria falar de um outro aspecto que tu me disseste, que é da censura das cartas, que tu nos contasse isso, as cartas que os brasileiros escreviam. Mário, desculpa, antes disso, para terminar, eu tenho uma testemunha, fui testemunha de um fato que aconteceu numa apresentação de um livro, que tu estava lá em Querceta. Durante essa apresentação, sentaram em frente de mim um casal, sentou em frente de mim um casal. E depois, quando terminou a apresentação, fui falar, era bem jovem, também não sei, 20, 25 anos. E ele me falou, olha, o meu avô sempre me disse de respeitar os brasileiros porque os brasileiros respeitaram ele. Eu estou aqui justamente em nome do meu avô. E eu falei, tá bom, é combater juntos. E ele, não, o meu avô era fascista. O avô era o inimigo dos brasileiros, mas ensinou ao neto a respeitar os brasileiros, porque os brasileiros respeitavam também o inimigo. E que, se não me engano, no cemitério tinha até enterrados alemães, né? No cemitério brasileiro, os alemães. No cemitério brasileiro tinha, no final da guerra, 47 alemães enterrados. Pelo que sei, eu não tenho certeza dessa notícia, mas pelo que sei, foi o único cemitério de guerra dos aliados em que foram sepultados também os inimigos. Agora, eu peço desculpa a Daniela também, porque senão essa noite vou ter problemas, então pode falar da carta. Das cartas que eram censuradas, né? Era isso. As cartas censuradas eram, assim, eu tive a sorte de conhecer um senhor que tinha na própria habitação, na própria casa, esse controle do correio do correio brasileiro. Então, todas as cartas passavam por esse controle e muitas vezes eram muitos dados, muitas palavras eram rabiscadas com um pincel, e quando o pincel terminasse, até usavam tesouras para tirar as palavras sem se importar do que tinha, talvez, do outro lado, no verso. E isso era uma coisa assim, porque não podiam deixar de não podiam deixar algumas informações passar, talvez cair na casa, na mão dos aliados, dos inimigos, desculpe. Ai, ai. Esse aqui, como é que agora eu faço? Estou mudo, o Flávio levantou a mão, então se o Flávio quer falar... Boa noite a todos. Mário. Olá, Flávio. Tudo bom, Mário? Tudo. O Brasil não é conhecido como um país assim de grande planejamento, né? Mas assim, você falou duas coisas importantes, né? O fardamento não era adequado e nem o armamento. Na tua visão, o que aconteceu para assim, que não tivesse assim, um mínimo de planejamento antes de ir para uma guerra com 25 mil pessoas? É que o Brasil, de fato, não tinha uma, como dizer, uma tradição de guerra. E o Brasil, assim, foi puxado
pelos cabelos, vamos dizer, na guerra. Então, o Brasil chegou, os brasileiros chegaram totalmente despreparados, desprevenidos. Inicialmente, até os brasileiros deviam apenas ficar em serviços de retaguarda. Depois, pelas dinâmicas da guerra, algumas unidades foram deslocadas para algumas unidades dos americanos, dos Estados Unidos, foram deslocadas para o sul da França. E aí se abriu um claro na frente de combate. Claro que foi preenchido pelos pretos americanos da 92ª, a Buffalo. Era uma tropa apenas de negros, comandados por branco, os negros segregados, e pela FEB, onde essa segregação não existia, os brasileiros viviam miscigenados, soldados pretos com soldados brancos. Isso até causava alguns problemas, muitos problemas fora de combate, né? Porque o americano não admitia que negros, americanos brancos, num barzinho, não admitiam que negros participassem da mesa ali, da conversa, e para os brasileiros isso era coisa comum, era coisa normal. Então, isso causava alguns problemas. Para o Willy, eu não sei se está vendo esse certificado de sepultamento, 6 de junho de 45. Clóvis da Cunha Paes de Castro, Aristides da Silva, e o outro esses aqui são os três da precária. Ok. Agora aqui só tem 2 nomes, mas tem outro é José. Tá. É José. Tá. Eu vou até tirar uma foto. Aqui. Jesus. Ótimo. Perfeito, seu Mário. Muito obrigado. José Graciliano Carneiro da Silva. Clóvis da Cunha Paes de Castro. É que o primeiro, desculpa, o primeiro, o nome do primeiro não está aparecendo. O senhor podia repetir o nome dele, por gentileza? João Graciliano. Só me dá mais um segundo que eu vou ver. Então... Esse aqui, o Virgolino Inácio de Loyola, esse aqui foi capturado pelos alemães. Ele fazia parte daquela patrulha que deu de cara com os alemães. Perfeito. Não é João, é José, né? José. Esse aqui são documentos onde tem os 3. Espera aqui. Vamos ver de Aristides José da Silva, José Graciliano Carneiro da Silva. Carneiro. E tem Inácio de Loyola. E o soldado José da Silva. Clóvis da E Clóvis da Cunha Paes de Castro. Esses aqui são os 3 heróis. E o quarto, Inácio de Loyola de Freitas Virgolino, ele foi capturado pelos alemães e foi resgatado na Alemanha. Esses aqui são os originais, são cópias dos documentos.
Isso aqui são os 3 verdadeiros heróis da Força Expedicionária Brasileira. Só para lembrar, esses 3, eles foram sepultados pelos alemães? Esses 3 foram sepultados pelos alemães. Pelos Agora, alemães. aqui não tem as fotos, mas aqui, esse aqui é o mesmo documento de antes, com, veja bem, os 3 nomes: José Graciliano Carneiro da Silva, Clóvis da Cunha Paz de Castro, Aristides José da Silva. E veja bem, aqui tem mais uns desconhecidos que foram resgatados pelo pelotão de sepultamento. Perfeito, perfeito. Eles nunca chegaram a ser sepultados em Pistoia. Não. Quem? Os desconhecidos? Os 3, o José Graciliano, Clóvis da Cunha. Os 3 foram sepultados, sim. Ah, sim, Foram tá. sepultados no mesmo dia. Ah, tá. Perfeito. Tá? Sobre isso, Mário, eu gostaria de que tu falasse que existem ainda mais 2 corpos ainda a serem resgatados, que tu falaste, além do soldado desconhecido que está no monumento votivo. Exatamente. Bom, como eu falei, tinha esse pelotão de sepultamento que aqui está evidenciado. Desculpem, caiu. Desculpem. Comigo acontece sempre. Não, você tem aquele Agora, né? Porque antes a experiência, tá bom. Tá bom. Entendi. E desculpe, me perdi. A gente estava falando. Sim. Bom, meu pai, todo mundo fala que ele ficou aqui na Itália, mas de fato ele voltou para o Brasil e depois veio com a ideia de ficar 6 meses ou 3 meses e depois voltar para o Brasil com a minha mãe. Depois ele foi designado para ser o guardião do cemitério e ele continuou a obra do pelotão de sepultamento, que era resgatar os corpos e sepultá-los no monumento, no cemitério. Meu pai resgatou 9 soldados. Tá? Aqui eu tinha separado umas fotos. Pronto. Essa aqui. Esse aqui são a caminhonete que meu pai tinha. Esse aqui é o soldado Vicente Batista, que foi um dos últimos que ele resgatou. Mário, a gente ainda está vendo o documento. Isso também. Ah, é? Tem que retirar, não sei, depois entrar de novo. Espera, novo condividir, desculpe. Eu não sou muito prático dessa coisa. Perfeito, agora sim. Agora deu. Me desculpem, viu, mas não sou muito chegado com essas coisas. Ti sono nel cuore, Mario, perché anch'io sono uguale. Mas a gente se vira, somos brasileiros e a gente se vira. É com esse espírito que a gente vai em frente. Esse aqui é o Vicente Batista, a chegada do Vicente Batista no monumento. Esse aqui é meu pai. E esse aqui é o Dionísio Lorenzi, meu pai prestando continência, meu avô materno, que sempre ajudou meu pai em todas as atividades dele. E esse aqui era, digamos assim, o resultado das buscas, das pesquisas do meu pai. E o último que foi resgatado é o soldado desconhecido, que foi encontrado em Montese e que está sepultado no Monumento Votivo Militar Brasileiro de Pistoia. De fato, tem um boato, uma lenda, que se trata do Fredolino Scimango. Todo mundo fala disso. E em 2012 foi feito até um reconhecimento da ossada, do DNA da ossada, que a ossada podia ainda conter.
e não, pelo que sei, esse reconhecimento não conseguiu chegar em nada. Pelo que fui informado, porque essa foi uma coisa feita pela ditância do Exército, apenas foi detectado que o corpo em questão era de um caucásico. Caucásico é 90% do mundo. Né? Mas mais interessante ainda, eu acho que seria... Eu sei que foi feita uma vaquinha para fazer novamente esse teste de DNA, para tentar descobrir essa coisa de quem é esse soldado desconhecido. Eu tenho duas coisas a objetar. Que, primeiro, vamos reconhecer quem é aquele soldado, que a família do Fredolino Chimango, pelo que sei, nunca se queixou de saber se é ele, se não é ele. Mas vamos resgatar isso aqui, a identidade, vamos supor que a identidade seja aquela, que se trate do Fredolino Chimango. Esse corpo vai ter que ser trasladado para o aterro do Rio de Janeiro, justamente como os outros, e enterrado lá. E o monumento vai perder a conotação de sacrário, porque atualmente é um sacrário porque tem um morto. Que seja 100, que seja 5.000, 30.000, tanto faz. Aquele é um sacrário. É, de fato, ainda hoje um cemitério onde repousa um soldado brasileiro. Segundo fato, meu pai era de Passo Fundo, como de Passo Fundo era Fredolino Chimango. E meu pai sempre me falou que não podia se tratar do Fredolino Chimango. Agora, como meu pai algumas vezes não soltava notícia, eu nunca consegui tirar dele qual era a informação que ele tinha para afirmar que o corpo no monumento brasileiro não era do Fredolino Chimango. Mas ele falava: Mário, eu posso te assegurar que esse corpo não é do Fredolino, porque eu conheci o Fredolino e sei onde ele morreu. Então, ele sabe que Fredolino não morreu em Montese, como foi dito, né, como foi hipotizado, porque depois, até hoje, trata-se de hipótese. E, como a Daniela falou, e me lançou assim essa bala, o fato é que tem ainda 2 soldados a ser resgatados. No final, o cemitério mantinha os corpos de 462 soldados brasileiros. Então, estão faltando 3. Vamos hipotizar que o soldado desconhecido seja, de fato, Fredolino Chimango. Mas quem me diz que não pode ser um desses outros 2? E eu estou atrás de saber o lugar onde esses 2 corpos podem se encontrar. E já tenho as minhas ideias, não vou revelar aqui, porque é uma pesquisa que eu conduzo faz 20 anos, estava chegando a entrar em ação, ou seja, a fazer aquilo que por 20 anos eu estudei, é como achar uma agulha num palheiro, ou talvez apenas a pontinha da agulha. Mais difícil ainda. Mas como meu pai fez esse trabalho de resgatar 9 dos soldados, eu, entre as outras coisas, herdei, entre aspas, herdei essa responsabilidade de buscar esses 2 que faltam. Justamente para lhe dar uma sepultura digna e justamente para tentar conhecer o nome de todos. Porque não vamos esquecer que tem 12 desconhecidos, ou seja, tem um corpo lá que não se sabe de quem é.
Mário, Então, e o que é necessário para resgatar? Porque, como tu disseste, né, uma questão de dignidade. Se precisa iniciar uma campanha, o governo italiano ajuda, o governo brasileiro ajuda. O que é necessário para te ajudar? não, eu sempre conduzi minhas pesquisas de forma autônoma, sem ajuda nenhuma, sem nenhum incentivo, sempre viajando com meu carro, sempre gastando meu dinheiro. E, infelizmente, no momento em que parecia que eu deveria e poderia fazer essa pesquisa, sendo até, graças a Deus, remunerado, aconteceu uma zebra pela qual eu fui reduzido a apenas mero administrador do monumento. Hoje em dia, quem está naquela que era a minha função é uma outra pessoa, é um militar, nada contra, mas infelizmente isso essa pessoa devia ser uma ajuda para mim, para ficar no monumento nos momentos em que eu estivesse ausente para conduzir minhas pesquisas e para fazer divulgação. Houve uma zebra, um desentendimento, ainda hoje não sei o que houve, mas sei que essa pessoa assumiu, vamos dizer, todos os cargos que eu tinha, inclusive a de levar o gonfalone, o estandarte da Força Expedicionária Brasileira nas solenidades. Eu fui reduzido apenas a administrador, ou seja, a mero apoio administrativo. Com isso, eu sinceramente me calei, guardei minhas informações comigo, estou pela primeira vez compartilhando com vocês essa informação. O Flávio, que me conhece já faz anos, eu acho que nunca me ouviu falar disso, porque, sinceramente, essas coisas eu guardo para mim, como meu pai guardava os segredos dele, eu guardo para mim até que ou a situação mudar, ou eu me aposentar. Aí, se eu conseguir uma verba para fazer essas pesquisas, que vou dizer novamente, é mais fácil encontrar a pontinha da agulha no palheiro do que isso aqui. Mas eu tenho minhas ideias e minhas certezas que eu vou conseguir o êxito dos dois, porque eu sei onde morreu um, sei onde morreu o outro e sei qual é a forma de conduzir esse tipo de pesquisa. Então, talvez seria mais útil empenhar um dinheiro, em vez que para tirar o soldado desconhecido do monumento, para tentar resgatar esses dois outros que foram esquecidos por todos. Eu acho que muitos do Exército Brasileiro nem sabem disso, infelizmente. O único portador dessas informações sou eu, atualmente, e com isso eu gostaria de finalizar aquela missão. Meu pai nunca falou que ele estava trabalhando, mas ele falava que ele estava cumprindo uma missão. E missão dada é missão cumprida. E os Pereiras são desse jeito. Eu estou continuando o que foi feito pelo meu pai, tentando fazer do meu melhor, mas chega-se ao ponto de me dizer que o meu trabalho, a minha missão foi tolerada pela diplomacia brasileira. Então, me desculpe, mas eu, nesse momento, estou meio, como se diz, não sei se é um palavrão, com a bunda virada para com isso. E se alguma coisa mudar, talvez recomece aquela colaboração que eu mantive durante mais de 20 anos com o Exército Brasileiro. Se permanecer assim, eu vou tentar ir em frente, mas tenho que arranjar novas motivações, e tenho.
mas tenho também que arranjar recursos para não fazer como fiz até agora, que gastei do meu ordenado para fazer atividades de pesquisa, para fazer atividades de divulgação e esse tipo de coisa que, como quero repetir e ressaltar, foram toleradas por essas pessoas que estão acima de mim. Se eles toleraram, eu não tolero mais esse tipo de tratamento. Me desculpe o desabafo. Não, imagina. Luciano quer fazer uma pergunta. Luciano, pode falar? Isso. Olá, tudo bom, Mário? Tudo bem? Tudo. Oi, Alessandro. Luciano. Oi, é você. Aí. Sou eu. Ah, Mário, como é bom te ver. Dei uma fugidinha aqui, estou acompanhando aqui. Sou Luciano Pinheiro de Sá, não tenho antepassados da FEB, não sou da área de história, sou entusiasta de história e sempre fui muito curioso com tudo que aconteceu, com as passagens da Segunda Guerra, e tive a oportunidade, por 2 momentos, um em 2015, de ir lá com o Mário, e teve um dia inesquecível. Tem aqui comigo o livro que ele me passou lá à época, tem aqui comigo uma foto maravilhosa que eu mesma fiz e coloquei na moldura do Monte Castelo, e tivemos um almoço também, acho que uns 1 ano, 2 anos depois, né, Mário, que lá no Rio, que a gente encontrou lá. Exatamente. Quero te fazer uma pergunta, assim, além de manifestar a minha emoção aqui, de podendo te ver, e sempre contando os dias de ter oportunidade, os dias, ou os anos, ou as décadas, né, de ter oportunidade de poder voltar aí e te encontrar novamente. Além dessa questão, dessa curiosidade, assim, desse problema de pesquisa que você está falando, que eu vejo que é de uma nobreza, de uma sensibilidade, de uma nobreza muito grande, no sentido de dar nomes aos desconhecidos, eu queria te fazer uma pergunta seguinte: na sua experiência, na sua trajetória tão ímpar, tão grande, existem, assim, outras perguntas, outras curiosidades que valeriam, assim, um investimento, sejam de recursos financeiros ou de tempo, seja seu ou de outro colega ou de um historiador, que pudesse, assim, ser relevante no sentido de levantar uma resposta da vivência da FEB aí na passagem pela Itália, além da questão das identidades dos desconhecidos? Entendeu minha pergunta, Mário? Sim, claro. Sim, tem algumas pesquisas que poderiam ser condutas, principalmente em arquivos, principalmente nos campos de luta, para entender melhor e de forma correta o que aconteceu nos vários combates, porque tem muitos relatos que se contrariam entre si, né? São contrastantes. E essa coisa deveria ser feita tanto aqui na Itália, mas baseada na documentação que tem no CML, no Comando Militar do Leste, onde tem o acervo da FEB, de onde eu tirei a maioria dessa documentação que mostrei para vocês agora, dos três soldados desconhecidos. Eu fiz semanas de pesquisa lá no acervo da FEB, e tem muitos pesquisadores que fazem isso. E meu foco justamente era isso, encontrar informações para resgatar quantas mais informações possíveis, para depois chegar a encaminhar essa pesquisa sobre os corpos onde estão os corpos desses desaparecidos. Uma coisa de suma importância, eu acho que seria estudar, entender, porque ainda hoje, 77 anos depois do desembarque do primeiro escalão da FEB na Itália, estamos em poucos milhares
de apaixonados, de descendentes, se importando com isso. Eu vou dizer, vou pensando, 25 mil soldados dão facilmente 50 mil filhos, filhos de veteranos. Mas conheço famílias que tinham, de veteranos que tinham e têm 10 filhos, né? 8 filhos, etc. Então, compensa para aqueles que talvez, os poucos que não tiveram prole, que não geraram prole. 50 mil filhos dá facilmente 100 mil netos. Eu digo, onde está esse povo? Como resgatar, como incentivar a cultura para fazer com que a FEB não seja apenas um assunto de poucas pessoas, porque somos alguns milhares, graças a Deus, mas que vire um fato de consciência popular brasileira. Porque os brasileiros fizeram tão bem feito aqui que poucas pessoas aceitam de acreditar nisso. Os brasileiros, alguns andaram fazendo, alguns desando, algumas coisas que não deveria ser feito, mas a maioria fez tão bem feito, tanto na luta quanto na parte humana da guerra, que ninguém considera, e é fundamental, porque se tem hoje em dia 56 monumentos que lembram da Força Expedicionária Brasileira na Itália, isso é devido a 3 fatores. Primeiro, a grande humanidade do soldado brasileiro, inegável e que tem que ser reconhecida por todo mundo, até reconhecida por outros exércitos e reconhecida pelos inimigos, que quando, entre aspas, escolheram se render na rendição de Fornovo di Taro, se renderam para os brasileiros, porque sabiam que seriam bem tratados, sabiam que os brasileiros mantinham aquela postura de gentilhomens também com os inimigos. A ordem do Clark, quando, depois da conquista de Montese, a Força Expedicionária Brasileira e os outros exércitos desaguaram no Vale do Rio Pó, no planície do Rio Pó, não é um vale, é um planície, era de aniquilar as outras unidades, as unidades inimigas encontradas. Veja bem, o inimigo morto dá muito menos trabalho que um prisioneiro, que um inimigo prisioneiro. Os brasileiros foram o único exército dos aliados que fez 17 mil prisioneiros de uma vez. Foi a maior captura da Segunda Guerra Mundial e foi feita pelos brasileiros. E não é que os alemães se renderam de mão beijada. Os alemães lutaram, tentaram resistir, tentavam se reorganizar para passar o Rio Pó e reorganizar uma nova linha defensiva contra os brasileiros e contra as forças aliadas. Os brasileiros, nesse momento, foram espertíssimos, o comando e também os capitães, os coronéis que estavam lá atuando, entender essa jogada que os alemães estavam tentando e cercar, com a ajuda dos partisanos italianos, com a ajuda de todos aqueles soldados que tinham sido deixados para trás em Staffolo, em Pistoia. Houve uma movimentação enorme, porque eram 17 mil pessoas
17 mil soldados alemães que iam se render. E 17 mil soldados, eu sempre falo pessoas, me vem natural pessoa, porque além de ter uma farda diferente, aquela gente são seres humanos. E é assim que os brasileiros trataram essas pessoas, como seres humanos, não apenas como inimigo, como seres humanos. Tanto que as cozinhas brasileiras passaram a funcionar 24 horas para dar alimentação à própria tropa e para alimentar também o inimigo. O inimigo foi os primeiros que foram entregues, digamos assim, pelos alemães, foram os feridos. E logo os brasileiros organizaram um transporte para os hospitais mais próximos, que já estavam na mão dos aliados, para curar esses inimigos. Depois foi dada alimentação para todo mundo. Imagina arranjar comida para 17 mil pessoas. Só isso foi um desafio impressionante. O que me dá raiva, Mário, é que já ouvi alguém falar comigo, os brasileiros foram lá passear, a guerra já tinha terminado, só foram passear. E me dá uma raiva. E, na verdade, nem isso, porque é ignorância, né? Então, nem posso estar zangado com essa pessoa que não recebeu a justa educação, né? Exatamente, isso faz parte da ignorância no sentido de falta de informação que essas pessoas receberam. Veja Mas, bem... Mário, desculpa te interromper, pouco disso foi na volta dos pracinhas que eles foram completamente abandonados. O João Pedro Paz, que era daqui, que não era de Porto Alegre, mas morreu aqui, ele dormiu num banco de praça na volta. Ele se apaixonou por uma italiana, a Ioli Tredici, casaram por procuração, teu pai assim também, né? Também. Teve que conseguir ajuda para trazer a esposa e o filho da Itália. E eu recebi relatos também de outros que morreram muito jovens, depois que voltaram, 39, 45 anos, por depressão, por traumas de guerra. Mas, Mário, eu acho que eu vejo com esperança, eu vejo a internet aproximando as pessoas e levando essa história. Vários grupos que a gente pesquisa FEB em redes sociais, Heróis da FEB, História da FEB, V de Vitória, eu acho que, e tanto compartilhamento, e até com pessoas que não tiveram pracinhas na família. Eu vejo isso como uma esperança até para a gente conseguir, né, comunicar cada vez mais. Também entendo assim. E veja bem, da sua argumentação e da pergunta do Luciano Sá, vem a grande pergunta, que é como é que depois de 77 anos do desembarque da FEB na Itália, ainda no Brasil, os veteranos não são considerados, não são homenageados, não são levados como deveriam pelo que fizeram. E veja bem, os heróis de guerra são considerados aqueles que pereceram durante a guerra. Mas herói de guerra, eu acho que ainda mais, me desculpem os parentes de dos soldados que faleceram aqui na Itália, mas eu acho que viver a vida depois de ter visto os horrores que a guerra causa, de ter visto as mutilações dos amigos, dos companheiros, e depois tentar levar uma vida digna e, entre aspas, normal, como eu vi fazer com meu pai, como eu vi o Pedro Paz, o senhor Viladinho, o Alberto Arioli, e muitos outros que conheci, veteranos com uma postura digna de pessoa, mas me vem à mente aqueles que foram deixados morrer pobres, aqueles que não tiveram um amparo psicológico pelos traumas de guerra que levaram consigo na volta no Brasil,
soldados que se mataram logo depois da volta, porque não conseguiam nem se reintroduzir na sociedade que não os aceitava mais. Ainda menos, me desculpem, o exército que não aceitou e não aproveitou a experiência dos soldados que estiveram no front de batalha para atualizar as próprias técnicas e ensinamentos de treino às novas gerações de soldados, de oficiais que o exército brasileiro estava formando naquela época, e daquela época para cá e até hoje. A experiência, hoje tudo mudou, mas a experiência da Força Expedicionária Brasileira não foi aproveitada como poderia e deveria ser. E ainda hoje, essa coisa da internet nos ajuda muito, mas, assim, poderia e deveria ter sido tratado de forma melhor esse assunto por todos os governos que se passaram pelo Brasil nesses 77 anos. Né? É um tempo absurdo para chegar agora e agora que os veteranos são reduzidos a pouco mais de 100 e estão morrendo num ritmo impressionante. Né? Mas quando eu conheci os veteranos e que comecei a frequentar eles em 95, 94, que vieram para cá, eu ajudei meu pai, depois em 2000, depois em 2005, que foi a primeira vez que eu, Mário Pereira, filho do Miguel, eu recebia os veteranos e eles me contavam as histórias. Eu levei veteranos no Monte Castelo, levei veteranos em Castelnuovo, em Montese, e o veterano me dizia, aqui naquela esquina eu estive ali, caiu bala, caía bomba. Essas são coisas que ainda hoje eu me arrepio e me honro de ter ouvido, de ter esse exemplo. E digo, por que não passar esse exemplo para os jovens? É isso que devemos fazer. Passar essas notícias que ninguém conhece para as novas gerações, porque os brasileiros cresçam com aquela garra, com aquela sabedoria de saber que vem de pessoas que combateram pela liberdade, pela democracia, que deram o próprio sangue. Não apenas os que morreram aqui, mas aqueles que viveram a vida inteira, continuando e dando exemplo a todos nós. E nós temos o dever para com eles de passar essas informações às novas gerações, sem criar falsos mitos, como o mito dos 3 heróis de Montese e outras coisas que tem a respeito da FEB, que desvalorizam, tiram o foco. Parece que tudo foi um passeio. Né? E como estava falando o Alessandro antes, muitos acham que os brasileiros vieram para cá, para a Itália, e foram passear. Sabe como é que se deu isso? Eu custei anos e anos e anos a entender. Eu dizia, mas como? Que com tudo o que vocês fizeram, as pessoas ainda pensam nisso, que vocês chegaram aqui para passear. Mas quais foram os contos dos soldados vencedores que voltaram para o próprio lar, para a própria casa, namorada? O que é que eles iam contar para a esposa, os filhos, as namoradas, as irmãs, os irmãos, os avós? O que é que iam contar? Os horrores da guerra? Os momentos de convívio com os italianos? Os momentos em que, depois do fim da guerra, eles, vencedores, começaram a percorrer a bela Itália, que todo mundo vem ainda hoje visitar, e a percorrê-la como vencedores. Eles iam a Veneza, eles iam a Paris, eles iam a Turim, eles iam nos Alpes, o Lago de Garda, todos esses lugares, Nápoles, a costeira amalfitana. Justamente, eles tinham combatido pela liberdade e estavam aproveitando. Quando voltaram para o Brasil,
levaram esses contos, não os contos dos horrores da guerra, os contos dos momentos amenos passados na Itália, para não aborrecer, não espantar as irmãs, as namoradas, as esposas, etc. Todo aquele povo que queria saber o que iam contar. Vi meu irmão de guerra morrer, vi meu pai contava sempre que era um dos maiores traumas dele, que caiu uma bomba em Porretta Terme, ele viu um soldado da unidade dele, Miguel Francisco Dias, um rapaz novinho, enquanto meu pai estava voando literalmente pelo ar devido ao deslocamento da bomba, que a bomba causou, deslocamento de ar, meu pai voando e teve a sorte de cair em cima de um telão de um caminhão, da lona de um caminhão. Ele viu esse soldado Miguel Francisco Dias andar, a cabeça. Exatamente, andar com a cabeça bem baixada assim. Ele falou entre si: olha o Miguel, que esperto está ainda assim. Nada disso. O cara estava praticamente com a cabeça cortada e só pendurada ainda no pescoço por um fiapo de pele. O que é que meu pai devia contar? Essas coisas, para mim, ele contou, mas quando ele contava, ele lagrimava, ainda quando tinha 75 anos, 80 anos. Ele começava a chorar, dizia: não quero nem mais saber dessas coisas. E assim foram todos, a maioria dos veteranos. E eu nunca, sinceramente, quando comecei a frequentar em 2000 os encontros dos veteranos, que era uma farra, uma festa com 180, 200 veteranos fortes, vivos, cheios de felicidade, nenhum deles me contou: eu atirei, eu matei um alemão, eu joguei uma bomba e destrocei tantas pessoas, tantos alemães. Nada. Contavam dessas histórias que eu vi contei, do Lago de Garda, de quando fugiam para ir em Pisa tomar uma cerveja, essas coisas que amenizavam a vida deles sem lembrar aqueles momentos tristes, e também não traumatizavam as pessoas. E isso deu aquela impressão que os brasileiros foram passeio, venham para cá no inverno, e depois a gente vai passear quando tem neve que chega no joelho, e vamos ficar uns 3, 4 horinhas no meio do nada, com os vestidos que tem hoje, com os tecidos que tem hoje. Naquela época, o algodão, as calças de lã, ficava encharcada, e aquilo entrava na pele, chegava nos ossos, e não tinha calor que pudesse aquecer aquilo. O único calor que os brasileiros buscavam justamente era o calor de uma família, porque aquilo, a relação humana, era nos dois sentidos. Os brasileiros davam a comida, mas também recebiam o calor de uma família, o aconchego de um lar, não apenas enteso como fogo aceso, mas de uma família que os acolhia. E essa relação é o grande feito da Força Expedicionária Brasileira. Os combates são os combates, mas a grande relação, o legado, é esse aqui, é a humanidade que os brasileiros trouxeram aqui na Itália. Mário, Alessandro, desculpe, eu estou sem a câmera, minha câmera deu um pifado. Eu gostaria de dar um pequeno testemunho de algumas coisas que eu vivi com o tio Miguel aqui em Salvador. Cada vez que ele vinha ao Brasil, ele sempre parava, ficava aqui na minha casa, e a gente sentando na sacada, vendo o mar, e ele contava coisas do Arco da Velha, algumas que o Mário já abordou também. Mas uma cerimônia me chamou
atenção, me emocionou profundamente. A última vez que ele esteve aqui com a tia Juliana, o comandante da 6ª Região Militar aqui da Bahia, eu não lembro agora o nome, era um general, evidentemente, soube que ele estava aqui em Salvador e conseguiu o meu telefone e pediu que levasse o tio Miguel e a Juliana até o quartel lá da 6ª Região. Mas isso só 2 dias depois. Eu até estranhei naquele momento por que ele queria esses 2 dias. Ele convocou toda eu me emociono, toda a oficialidade da 6ª Região, vieram pessoal de Sergipe, pessoal aqui da Bahia, era um general, 3 coronéis, não sei quantos majores, capitães, até tenente, todos os oficiais. E no dia que ele marcou, 9 horas da manhã, nós fomos para lá e conversamos com ele, foi bastante emocionante isso aí. Enquanto isso, ele reunia, o pessoal dele reunia toda essa oficialidade no Salão Nobre lá do quartel da 6ª Região. E eu vi um general, 3 coronéis e mais todo aquele pessoal, eram umas 20 e tantas pessoas, baterem em continência. Ele próprio apresentou como um herói de guerra, etc, etc. Mas toda a oficialidade bateu continência para o meu tio. Eu confesso que me emocionei demais com isso daí. Foi uma homenagem do pessoal do Exército. Eu não tenho nenhuma ligação com eles, nem nada, mas foi um dos capítulos mais interessantes que eu vivi junto com eles aqui na Bahia. Depois, Mário, eu quero contar para você uma coisa que o tio Miguel me falou sobre o soldado desconhecido. Mas isso eu quero falar com você particularmente, porque é uma informação que eu não sabia que ele não tinha passado para você, mas pelo visto não passou. Não sei por que cargas d'água, como eu disse, olhando o mar aqui da minha sacada, ele me contou isso e mais algumas outras coisas extremamente interessantes. Mas essa daí depois a gente conversa, eu ligo para você. Depois vamos conversar sim. Já que você está ainda empenhado em procurar isso daí e ver, eu acho que é interessante você saber disso. Ele, naquela ocasião, ele me disse, isso só vai poder sair depois que eu morrer. Foi alguma coisa que ele acertou com o Cordeiro de Farias, que disse para ele, bom, Miguel, eu morro logo, porque eu já estou muito velho, e você vai morrer um dia. Daí, a partir desse dia, então as coisas mudam de figura. Não sei porque ele me falou, me mostrou isso daí, mas eu quero lhe passar, porque eu acho que é interessante a informação para a sua pesquisa. Então, vamos bater um papo eu e você, em particular, um desses dias. Pronto. É isso daí. Um abraço a todos, me desculpem, a minha câmera deu um cano e não quer entrar de jeito nenhum. Não tem problema. Aliás, o nosso encontro deveria ser das 5 às 6 horas de Brasília, e já são as 6h30, mas eu não tive a coragem de cortar. Porque se agora eu começo a falar, eu me emociono muito, porque eu sou de lá. Eu sou de Peixe, que é a 30 quilômetros de Pistoia. Eu conheço os lugares. Não conheço o que sofreram, porque eu nasci claramente muito depois. Mas conheço os lugares e sabe que não é fácil. Desculpe. A emoção, mas todas as vezes que eu falo desse assunto, para mim é difícil manter a frieza que, na verdade, eu deveria ter como ser o que deveria dirigir, né,
esse encontro não deveria passar a emoção, ter a emoção dentro, mas eu não consigo. Eu não Mas é uma consigo. história muito linda, né? São histórias lindas, lindas. E eu quero complementar isso que meu marido disse, porque eu ouvia sempre, claro, falar nos pracinhas, mas eu só fui ter a real dimensão da importância deles quando o Ali, apaixonado por essa história e extremamente grato a tudo que eles fizeram, me levou aos locais, a parte dos locais onde ocorreram as batalhas, e eu vi aqueles monumentos todos. É uma coisa que mexe com a gente, com o nosso orgulho, que a gente também pistoia, ver aquela frase que foi sepultura sagrada daqueles que lutaram pela dignidade humana, ler aqueles nomes, imaginar a história de cada um, das famílias. Isso é uma coisa que me impulsiona, sabe, a querer colaborar da forma que for, para que eles jamais sejam esquecidos. Os que morreram na batalha, os que morreram na volta em casa. Então, Mário, não quero mais alongar com esse meu depoimento pessoal, mas conta com a gente sempre, tá? Porque tu tem essa tua batalha, que é batalha nossa também. Eu estou colocando aqui o meu e-mail da escola, porque se alguém tem uma pergunta para Mário, que agora temos que encerrar, passam por esse e-mail aqui, que é alessandro@scuola-villa-italia, villa com 2 L's.com.br. Escreve as perguntas para mim e depois eu passo para Mário, porque às vezes as perguntas podem ser as mesmas, então pode ser fácil. Eu vou reagrupar as perguntas e depois vou responder. E quem sabe fazer também outro encontro, porque... E passa o link também daquele documentário que é aberto na RAI, é interessante. Bom, agora eu vou tirar o meu e-mail aqui. Eu só gostaria de dar um rápido depoimento. Ah, claro. Pode? Não, é que eu estive lá, né, eu não sou parente de pracinha, mas eu e o meu marido somos fãs da Força Expedicionária, a gente fez o roteiro todo, inclusive a gente falou com o seu Mário por e-mail, combinamos de nos encontrar no cemitério lá em Pistoia, e aí no fim o senhor teve uma reunião em Roma, lá não sei o quê, daí mas o senhor nos passou o mapa por e-mail, e a gente fez todo o roteiro, né, foi muito emocionante. E uma coisa só que eu queria deixar para vocês como depoimento é como nós fomos bem recebidos em Montese. Inclusive, assim, o museu estava fechado e a secretária de Educação, a pessoa que estava lá na Secretaria de Turismo, abriu só para nós, quando soube que a gente era brasileira, ela nos levou no carro dela, subiu o morrinho lá até a torre e abriu o museu só para a gente, nos mostrou tudo com os audiovisuais. Eu fui numa cafeteria tomar café, não quiseram me cobrar o café, porque eu era brasileira, me deram café de graça. Então, foi bem emocionante toda essa visita, assim, que eu gostaria até de repetir. Regina, tem razão. Eu me lembro de uma vez, e isso também me faz emocionar muito, uma vez que eu estava no almoço, levando um veterano, com a família dele, e a gente estava almoçando ali num desses restaurantezinhos, nessas pousadas que tem lá, na região próxima a Montese, e um senhor veio cumprimentar o veterano, pediu para eu fazer a tradução do que ele queria passar para o veterano, e ele agradeceu, porque durante a Segunda Guerra Mundial, ele tinha se alimentado graças aos brasileiros. A família dele toda ia se alimentado graças aos brasileiros. E, por nossa surpresa, quando a gente chegou no momento de pagar a conta, a dona lá do restaurante falou: a vossa conta, a gente estava 6 ou 7 pessoas. A vossa conta foi paga por aquele senhor que veio conversar com vocês. Eu falei: mas como? Ele me falou que durante a guerra a família dele não teria sobrevivido se não tivesse os brasileiros, e essa era a menor coisa que ele podia fazer para agradecer ao veterano e a todos que estavam em volta dele.
Então, isso é o sinal do reconhecimento que o italiano tem para com os brasileiros. Esse é apenas um exemplo. Tem centenas e centenas e centenas. Tá bom. Então, muito obrigado pelo... Posso só me Sim, despedir? claro. Oi, Nádia. Eu sou, oi, Mário, sou filha de ex-combatente, meu pai é do 1º Batalhão de Saúde, ele esteve sediado em Porreta Terme, pouca coisa me contou, mas eu queria muito agradecer esse encontro, essa iniciativa. A gente sempre tem o que aprender com o Mário, foi um prazer estar entre vocês e deixo o meu abraço a todos, o meu agradecimento. Eu que agradeço a sua presença, que prestigia aqui a nossa palestra, a nossa atividade, né? Porque é bom quando a gente tem pessoas ouvindo, não as histórias, mas o que os brasileiros conseguiram fazer na Itália. Eu acho que temos um grande compromisso com os jovens para levar essas notícias, toda essa beleza que os brasileiros fizeram num cenário dramático que era a Segunda Guerra Mundial. É verdade. Eu agradeço mais essa sua palestra e as pessoas que aí estiveram. Agradeço aqueles que dizem não sou descendente, mas a eles, então, meu duplo agradecimento. Prazer ter estado entre vocês. E agradecimento a ti pelo teu pai, pelo que o teu pai fez, e agradecimento a todos os pracinhas. Até antes de encerrar, alguém mais gostaria de falar com o Mário? O Luciano está mostrando algo. O que o Luciano está mostrando? Essa aqui foi a foto que eu fiz junto com o Mário. Essa aqui fica afixada aqui em minha parede. Sempre quando eu preciso lembrar assim, de momentos que eu preciso de força, de entender das dificuldades, eu volto e penso nesses brasileiros que por aí passaram e que deixaram sua marca. E aí eu lembro muito do Mário também, que foi um momento muito especial ter esse dia de convivência, então eu fiz questão. E tem um guardado, achei que eu ia antes, mas não deu. Eu tenho um desse aqui guardado para levar de presente para você, Tamara, mas está demorando um pouco mais do que eu imaginava. Mas a gente um dia vai encontrar. Pega, que eu vou receber com o maior prazer. Então, alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Maurício. Posso só? Boa noite a todos. Oi, Maurício. Boa noite. Só rapidamente mandar um grande abraço para o queridíssimo Mário, que é sempre um prazer enorme estar ouvindo as suas histórias e estar, mesmo que de longe, estar perto dele, né? Então é muito bom, um prazer sempre te ver, Mário, e cabeludo. Deixa eu tá muito bem. parecer com Vinícius de Moraes. Tá perfeito, tá igualzinho, tá igualzinho. Então era só para deixar um grande abraço, Mário, tudo de bom, siamo insieme per sempre. Um abraço forte a todos vocês também, boa noite. Obrigado, Maurício. Então, mesmo se tem pessoas que estão chegando agora, mas vamos começar de novo. Mas tem que ter vários dias aí para a gente conversar. Muita saudade do primo. E é uma história que é muito linda, que o tio sempre contava para a gente e que não dá para ser em poucas horas, tem que ser muitos dias. Um beijão aí, tá, Mário? É a Lise. Oi, Lise. Também tô sem câmera aí, mas tô... C1468. Isso, tem esses números. Mas a voz me induzia a pensar. Já se lembra. Um beijão para vocês, tá? Beijo, Elise. Tudo de bom para você. Para você também. Muito bom te ver. Nossa, muita saudade. Tá bom, então. Temos que encerrar. Eu agradeço todos pela presença. Vi também nomes conhecidos.
meus ex-alunos, colegas, e desculpe no momento de emoção, mas não consigo dizer 10 frases sobre os pracinhas sem me emocionar. Então, peço desculpa, mas essa é uma emoção boa que os pracinhas, o pai do Mário, de lá de cima, acho que sentir orgulho que pessoas que não vivenciaram aquela época e que só depois souberam, provocam essas emoções boas, mesmo se eu não gostaria de mostrar, mas não tem como. Então, tem, Alessandro, só um minuto, teve alguém aí que está identificada como iPhone que coloca à disposição estudos sobre enfermeiras. Tá? E eu quero também daí terminar agradecendo a Escola Vila Itália, onde o Alessandro dá aula de italiano, por essa oportunidade da gente organizar esse bate-papo, que realmente rende muito mais. Obrigado aos sócios da Vila Itália. Aliás, como não consigo encerrar, falando de enfermeiras, eu conheci o Mário justamente na apresentação da Elsa Medeiros. Medeiros. Isso, que é enfermeira lá em Pistoia, vi agora a data, 12 de junho de 2001. Eu conheço o Mário há poucos, né? Muitos de vocês conhecem há mais tempo, só de 20 anos, na apresentação do livro dela. Olha, boa noite a todos. Esse iPhone é meu, eu sou Margarida, professora da Escola Superior de Guerra, aqui do Rio de Janeiro, da URCA, e eu estudo as enfermeiras desde 2000. Conheço a Major Elza desde que nasci e tenho um acervo bastante grande que coloco à disposição de quem quiser entrar em contato comigo. Eu tenho muita coisa por Zap que eu possa passar, vídeo, livro do grupamento de saúde que a gente escreveu, então quem quiser me acionar, coloco o meu material à disposição de vocês. Foi um prazer ouvir. Gostaria de conversar com a senhora. Tá bom? A gente conversa com mais calma. Obrigada a todos. Prazer ouvi-los. Nós que agradecemos. O Maurício... não, bateu palma, Maurício, se não me engano. Eu tenho que reconhecer esses... coisa parecia... Tá bom, talvez consigo fechar, talvez, porque para mim poderia ser mais para frente, só que lembramos que na Itália é quase meia-noite, o coitado do Mário. Não. Ale, só um pouquinho, o Luciano quer saber se vai ficar disponível, a gente vai tentar colocar no YouTube, tá, da escola. E nesse encerramento eu gostaria de propor uma salva de palmas para os nossos pracinhas. Isso. Então, muito obrigado para todos. Muito obrigado, Mário. Quem sabe esse não vai ter mais um encontro, porque acho que talvez falamos a metade, eu tenho uma pauta que nunca termina, falamos talvez metade do que. Eu mostrei, acho, 4 ou 5 diapositivas, eu tinha separado um trecho de um filmezinho, eu tenho muito material. Então vamos fazer outro, vamos ver o que vamos fazer outra. Isso. Quem sabe outros. Tá bom? Então, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. E até a próxima. Obrigado e até a próxima. Pessoal, parabéns. Prazer, Alessandro. Um grande abraço, Mário. Tudo de bom. Tchau, tchau. Abração a todos que participaram aqui. E ao Grande Alessandro. Mário. Grande Mário. Tchau. Tchau. Vou parar a gravação.